Vou compartilhar com vocês aqui uma operação, tá? Um pouco da análise, um pouco da operação no qual eu estou posicionado. Vou explicar também qual foi o meu ponto de entrada, meu gatilho de entrada, certo? E aproveitar a abertura do mercado, tá? Então eu vou passar aí um pouco do que eu penso nessa operação, quanto eu posso lucrar, qual que foi o meu risco real. O intuito desse vídeo é simplesmente mostrar um pouco dos bastidores e o que eu fiz, qual foi minha tomada de decisão. Primeira coisa, tá? Eu estou aqui, se vocês olhar em gráfico do diário do Bitcoin, tá? Essa operação aqui no momento está me trazendo aí um lucro de $700, tá? Estamos aí com $700 de lucro no momento, e o meu alvo aqui, eu espero poder chegar entre 1.500, 2.000, no melhor cenário, $3.000, tá? Então, a gente já está com um valor considerável e eu vou mostrar um pouco do gatilho de entrada que eu utilizei aqui. Deixa eu antes tentar, vou apagar as linhas que eu coloquei aqui. Eu estou aqui no gráfico do diário, tá? Então, estou aqui no diário. Qual foi o meu ponto de análise? Tá? Vamos pegar um quadrante aqui, né? Vamos olhar para esse ponto do gráfico aqui, ó. Vamos olhar para esse quadrado do gráfico, certo? Que foi mais ou menos o que eu fiz para tomar a minha decisão de entrada. Esse sistema que eu utilizo para operar, que é o meu indicador que eu desenvolvi, né? Que ele analisa o mercado em tempo real, me manda as oportunidades, isso me ajuda muito. Eu tenho uma visão do mercado, de como está no momento, e obviamente quando ele me manda um sinal, eu sei que ele cruzou vários dados juntos, então isso me traz um conforto um pouco maior para me tomar uma decisão, exatamente o que eu fiz aqui. Então tá, eu analisei esse quadrante, tá? Só que aqui, pessoal, cada vela dessa é um dia, tá? Então eu estou olhando no macro, assim, eu estou olhando no mercado numa visão ampla, certo? No qual eu gosto para tomar decisão, e quando eu vou buscar operações mais com menos risco, eu vejo uma operação com menos risco e mais possibilidade de retorno, certo? Então vamos nessa. Aqui, ó, essa operação eu peguei também, postei lá no meu Instagram, tá? Então, o que eu observei, tá? Que o mercado, ele estava dentro dessa região aqui, certo? Tanto que essa operação que eu estou sinalizado, eu peguei, não é essa operação de agora. Então, o mercado, ele estava se movimentando aqui dentro, tá? E antes que fala, mas olhando o gráfico parado é fácil, etc. Não, isso aqui foi decisões que eu tomei. Eu entrei justamente, a ideia é compartilhar um pouco qual foi minha análise. Tanto que essa operação eu peguei e essa operação ainda estou nela, tá? E eu vou mostrar qual foi o meu stop que eu utilizei nas duas operações, principalmente nessa que eu estou. Então, ok, dei uma analisada nesse quadrante aqui, observei que o preço estava se movimentando dentro, certo? E aí, quando chegou nesse momento aqui, ele tava, né, ele encostou aqui e permaneceu nessa região. Faltou muito pouco para mim ter feito uma operação exatamente nesse ponto, porque ele estava numa região muito boa aqui, certo? De resistência. E aí, geralmente, o que eu faço? Né? Tem um lado ruim de operar suporte, resistência, porque às vezes o mercado vai ali buscar liquidez, que foi o que ele fez, ele buscou liquidez aqui, mas acabou explodindo para cima. Então, o que eu analisei, tá? Essa região aqui, ó, perante isso aqui, certo? Tinha essa região, mas não era uma região que talvez eu estava já de fato mirando, tá? Só que a partir do momento que eu recebi a confirmação de entrada, o que eu fiz? Me acendeu o alerta, né? Eu dei um zoom aqui no mercado e nota isso daqui. Tempo atrás, essa região, ó, era um suporte que né, respeitou bastante, foi rompido. Ou seja, ele rompeu esse suporte aqui, né? O mercado se movimentou, mas isso nós estamos falando de tempo, ele veio e rompeu essa região.
Então, eu busquei isso aqui de referência para ser o meu gatilho de entrada perante a confirmação do sinal, certo? Aí, então, posteriormente que eu tive a confirmação do sinal, que foi mais ou menos nessa região que ele já apontou, tá? Mais ou menos nessa linha, eu esperei o mercado dar uma subida a mais e meu primeiro gatilho de entrada foi nessa região. Eu acabei pegando a operação, a gente vai confirmar aqui, mas se eu não me engano, a operação foi pego em 97, tá? Foi mais ou menos nessa região aqui, tá? 90, 97, 100. Foi mais ou menos nessa região. Qual que era o meu ponto de saída, tá? Dessa operação? Então, o meu ponto de saída estava exatamente acima dessa região. Lembrando, tá, que isso aqui que eu estou falando foi o que eu fiz aqui de tomada de decisão rapidamente para tomar minha decisão de entrada. Aqui, eu tinha essa região também como referência. Então, o meu stop estava mais ou menos nessa região. Vou falar por valor, tá? Eu entrei alavancado aqui, ó. Eu entrei com $1.500 alavancado em 20 vezes, certo? Eu entrei com $1.500 alavancado em 20 vezes. O meu stop estava em aproximadamente 270, vamos colocar aí entre 250 a $300, tá? Que mais ou menos dava nessa região. E o meu alvo, tá? Que é o que eu meio que calculei, foi inicialmente de $1.000, 1.500, 2 e 3, tá? Então eu trabalho com algumas possibilidades. E agora, o que que eu faço para já não, essa operação, por que que eu estou tranquilo? É uma operação que já não me leva mais risco. Por quê? O meu stop já está aqui, ó, no 0 a 0, no ponto de entrada. Inclusive, agora, como o mercado deu uma abertura, isso aqui é uma operação que hoje, tá? É domingo. Eu esperei esse momento aqui quando o mercado começa a abrir, o mercado de Forex e tudo mais, ele já vai ganhando mais liquidez, mais movimento. Praticamente sábado e domingo é meio morto. Eu esperei esse momento para eu tomar a decisão exatamente da onde eu vou colocar o meu stop, tá? Então, provavelmente eu vou subir agora uma operação que está me rendendo aí $850, eu já posso subir o meu stop ali para uns $100 positivo. Se caso o mercado voltar, a gente sai com $100 praticamente no 0 a 0, mas só para não né, dizer que a gente não ganhou nada, mas também, né, a gente está protegendo a nossa operação. Eu vou ir agora, vou dormir tranquilo, vou deixar meu alvo de 1.500 a $2.000 se ele der uma estourada, e conforme eu for acompanhando, isso aqui pode ficar muito mais interessante, porque se ele vir buscar esses outros pontos aqui de referência, ó, esses outros pontos de referência aqui, nós estamos falando de 89, aqui ele já me rende aí uns $2.500, tá? Não uns $2.000. Acho que aqui ele anda mais um pouquinho, mas eu sei que em 81, mais ou menos nessa região, pode me render $4.000. É difícil o mercado chegar ali? Talvez sim. Então, um ponto de entrada, um ponto de saída, meu primeiro ponto talvez pode ser por essa região aqui, e posteriormente eu já desço o meu stop, certo? Eu já desço o meu stop aí para mais ou menos nessa região, se o mercado andar um pouquinho mais, né? Eu já desço o meu stop para, se caso o mercado vier buscar aqui e não chegar a bater e ele voltar, querer voltar, eu pego aqui pelo menos uns $850, já garanto uma operação. Ou seja, o meu risco-retorno nessa operação está muito bom, muito bom. E eu venho operando dessa forma, às vezes fazendo poucas operações na semana, mas se você olhar, essa operação, tá? Eu entrei na quinta-feira, tá? Então essa vela terminou na quinta-feira, na quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, exatamente, terminou na quarta-feira, então eu fiz
a entrada nessa virada aqui. Então, a gente está posicionado quinta, sexta, sábado e domingo hoje, que é morto, já iniciou a próxima vela do diário. E aí, a gente, então, está indo de quinta a sexta, agora estamos partindo praticamente para o terceiro dia de um movimento de mercado. Tá? Então, se você colocar aí, eu acho que, no meu ponto de vista, se buscar os dois, entre 1.500, 2, 3 mil dólares, vale muito a pena operar esse pouco com esse risco, porque ao longo prazo eu consigo ter uma rentabilidade muito boa, certo? E olha só que operação linda, tá? Sinalzinho aí, muito bem posicionado. Posso falar para vocês que eu tive vontade de entrar num outro momento, tá? Só que eu fui leal ao que eu acredito, à forma que eu opero. Eu pensei, cara, essa operação é muito boa, tá? Eu peguei esse estouro de movimento aqui, ó, muito rápido. Foi questão, eu até postei no meu Instagram, foi questão de, acho que 20, 30 minutos. Minha operação saiu de zero, né, do momento de entrada, a 700, 800 dólares, muito rápido mesmo, muito rápido. Ele deu um estouro aqui. Isso, se eu não me engano, tinha sido 3 horas da tarde, até o momento nem tem tanta liquidez assim. Mas, fica aqui então, vamos conferir aqui, ó, 880, 870 dólares de lucro no momento. Que beleza! Vamos deixar o mercado andar e a gente vê aí aonde pode chegar. Beleza? Vou começar a trazer mais conteúdo. Se você já não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, vamos movimentar a moeda. Fechou? Tamo junto, forte abraço.